Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos diariamente a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E estamos aqui no item hoje, o item de número 5. O título do subtítulo, Pecado por pensamento, adultério. E o versículo aqui temos no item 5, do Sermão da Montanha, do Evangelho narrado por Mateus, versículos 27 e 28, então, do capítulo 5. Sermão da Montanha, que trata bem das bem-aventuranças, e depois ele começa, Jesus, a tratar do 5 até o 7, desse grande resumo dos pontos principais do Evangelho. Então nos diz Jesus: aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então agora nós vamos ver a questão de que errar não é só fazer errado, mas também o quê? Pensar no erro. Pensar no erro, não assim pensar, mas desejar errar. Então, uma coisa é fazer algo errado. Outra coisa é pensar, querer fazer algo errado, mesmo não efetivando esse pensamento. Vejamos então Kardec no item 5 nos diz assim: a palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, ou seja, aquele adultério efetivado na ação. Mas, em sentido geral, Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo o mau pensamento. Porque nós adulteramos a lei no nosso coração. Existe a lei. O erro é o adultério da lei, é trairmos a lei. Trairmos a nossa própria consciência, já que é lá que a lei de Deus está inscrita. E aí ele diz, como, por exemplo, nesta passagem: porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, então é porque aqui Kardec traz esse termo, então, usado por Jesus, adúltero e adúltera, em outras partes do Evangelho. Ele traz um exemplo aqui. Quando Jesus chama nossa atenção, vamos dizer assim, porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Então, tudo isso é muito do que acontece no plano espiritual. Esse se envergonhar de Jesus é quando nós não agimos dentro dos preceitos do que nos ensina o Evangelho, que é a lei de Deus. Negamos Jesus, negando as suas lições em nossa vida, seja no nosso pensamento, sentimento ou ação. Então ele coloca as pessoas que assim agem como raça adúltera e pecadora. E ele diz que, em nos envergonhando de Jesus, ou seja, não praticando as suas lições, também ele se envergonhará de nós. Ou seja, não há aqui estabelecido um vínculo,
Mas esse vínculo não é quebrado por Jesus. Esse vínculo é quebrado por nós se a nossa conduta não segue a linha de conduta que nos é proposta, vamos chamar de proposta, já que nós temos o livre-arbítrio, pela lei que está na nossa consciência. Então, nós quebramos esse vínculo já dentro de nós, já que dentro de nós estamos como que comprometidos conosco mesmo a fazer com que essa lei que está em nós venha à nossa consciência e se efetive de forma iluminada, já que somos filhos da luz, mas assim só se efetivará realmente essa realidade, que é uma realidade, mas não é ainda percebida na maioria de nós aqui, espíritos de um mundo de provas e expiações, já que a sombra ainda nos domina, porque nós não deixamos que a luz que está em nós brilhe, como bem nos disse Jesus, fazei brilhar a vossa luz, e ela só brilhará na medida em que cumprirmos a lei de Deus. Não basta que a lei esteja inscrita na consciência do homem, né, do ser humano. É necessário que ela seja cumprida por nós. E apenas assim ela reverterá em nosso benefício, nos trazendo a luz, a vibração e os estados de alma superiores que nós tanto almejamos, pela paz que nós tanto desejamos. E Kardec continua dizendo: a verdadeira pureza, assim, essa passagem que Kardec cita, né, nós trouxemos aqui, porque se alguém se envergonhar de mim, de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Isso está narrado no Evangelho, em Marcos, capítulo 8, versículo 38, certo? E Kardec continua dizendo: a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Então, pensar no erro, desejando, já é um sinal de impureza. Ok? Os espíritos superiores pensam no erro? Jesus pensava no erro? Sim, claro, porque ele está lidando com os seres inferiores que somos nós. Então, o erro está aí, manifestado em nós. Ele tem que pensar. Mas ele pensa, mas não deseja. Ele pensa com referência a como pode nos ajudar a nós sairmos da estrada do erro. Então, isso é uma forma de pensar no mal, mas não estar sujeito a ele, certo? Então, ele está pensando como mestre, como pastor para ajudar as ovelhas. Nós, muitas vezes, não é, ainda quando pensamos no mal, ainda o desejamos. Desejamos e muitas vezes o defendemos. Mas eu tinha que me irritar mesmo, eu tinha que falar daquele jeito, eu tinha que não sei o quê, eu tinha e defendo às vezes o meu erro. Eu tinha que me mostrar indignado, eu tinha que ficar ressentido, eu tinha que ficar magoado. Como é que eu ia perdoar aquilo? Como não me enfurecer? E aí, enquanto a gente defender, a gente vai ficar adiando um melhor estado para o nosso próprio coração, a nossa própria mente. No item 7, Kardec nos diz assim: esse princípio, o princípio também da pureza no pensamento e não apenas nos atos, conduz naturalmente a esta questão. Sofrem-se consequências de um pensamento mau não seguido de um efeito? Ou seja, eu pensei em trair, desejei, cobicei aquela pessoa, né? Tive fantasias com ela, mas não atraí, não houve nada, nem sequer falei com ela. Existe consequência? Ou então, eu pensei, mas eu pensei e ao mesmo tempo eu reagi a isto dizendo, não, que bobagem, eu não quero mais isto para a minha vida. Outra forma de lidar com o pensamento mau. Um é
sentir o desejo e acolher o desejo. Outro é, e às vezes simplesmente não efetivar por falta de oportunidade. A outra pessoa nem me deu ideia, então ficou só no pensamento. Outra forma é sentir o desejo e repreender o desejo, afastando-o da mente. Assim, não, para com isso, eu não quero mais isso para minha vida. Expulsar esse desejo, quase que eu expulsei o óculos também, né? Recusar em nós mesmos esse impulso, contendo uma má tendência. E Kardec, a essa pergunta que ele faz, sofrem-se as consequências de um pensamento mau não seguido de efeito? Diz o seguinte: há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições. Ou seja, estava lá no mau caminho, mas no seu caminhar de progresso vai lá se desprendendo dessas suas más intenções, porque vai se esclarecendo. E aí se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude de seu livre-arbítrio. Ou seja, sempre vamos progredindo com o tempo. Só que uns progridem mais facilmente, mais rapidamente, outros progridem mais dificilmente, mais lentamente. Depende de quem? Apenas de nós. De nenhum amigo espiritual, não depende de Jesus, só depende de nós. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. Foi o que dissemos. Expulsa. Não, que é isso? Eu não quero mais pensar isso. E continua pensando. Por quê? Porque a transformação não se dá do dia para a noite. A natureza não dá saltos. Vamos precisar matar de fome uma má tendência, negar a ela o alimento mental. E ela vai definhar até desaparecer. Então, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar, que dissemos, e não cederá se apresentar ocasião para satisfazer um mau desejo. Então, voltemos aqui à cobiça. Pelo outro, no adultério, por exemplo. Pensamos lá, mas ficamos assim meio, não, mas aí o outro vai, o outro, e começa, né, a também tentar entrar num jogo de sedução. E aí? Aí é que vamos ver se essa mancha está para se apagar ou não é? É o indício de uma mancha que se esforça por apagar e não cederá se apresentar ocasião para satisfazer o mau desejo. Ou seja, mesmo que a pessoa der aquele, que a gente costuma dizer, aquele mole, né? Vai repudiar. Não cederá. E depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com sua vitória. E eu consegui. Poxa, essa é a verdadeira satisfação, quando nós vencemos a nós mesmos. E ele continua: aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura ocasião para o seu ato mau. E se não o realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta a oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Por quê? Porque ela quis. Só não fez porque não teve oportunidade. E é interessante que voltamos àquela situação do quem procura acha. Ela não conseguiu ali, mas se ela continuar, ela vai acabar encontrando o que ela busca, não vai? Quem procura acha. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento mau, o progresso está realizado. Naquela que vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim,
que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal ainda está com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito. Aquela que não tem mais o pensamento ou que mesmo o rejeita. Na outra, está por fazer. Deus é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem, do ser humano. É isso. Vamos tomar então atenção aos nossos pensamentos e como estamos lidando com eles no nosso dia a dia, não é? Se é errado, é errado. É bom que não os alimentemos na nossa mente, porque quem procura, mesmo mentalmente, acaba achando aqui no mundo das formas, não é? Amanhã estaremos de volta com mais um programa Projeto 15 Minutos, Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.